Como fazer um funil de vendas? Eu sou Germano Ferreira, sou consultor de marketing digital, especialista em SEO. Eu vou mostrar para vocês como fazer um funil de vendas. Vou desenhar ele primeiro, para depois a gente, isso na teoria, e depois para a gente fazer na prática um pouquinho de Google Analytics também, tá? Já deixa aqui a sua curtida, o seu comentário, se inscreve para os próximos conteúdos e vamos lá, vamos compartilhar a tela. Beleza, eu vou mostrar aqui o template que eu vou usar. Esse template ele vai estar aqui aqui no link, tá aqui o link desse template vai estar aqui na descrição. Você pode fazer uma cópia dele e utilizar depois ele para fazer suas edições. Esse template eu mais ou menos editei ele e dá resultados digitais. Ele é um template antigo que eu utilizei já no passado, mas ele me ajuda bastante aí da hoje em dia. Dessa página aqui. Também vou deixar o link, caso vocês queiram o template original da RD, hoje é RD Station, né? Não mais resultados digitais. Mas eles têm essa LP aqui, essa landing page. Você pode preencher esse formulário, baixar esse template aqui, que eu fiz uma pequena mudança no template para dar uma atualizada nele. Tá bom? Vamos lá, vamos pro template. Deixa eu compartilhar minha. Aí, o que que eu fiz aqui de mudança, tá? Eu fiz um funil em Y, eles fizeram um funil normal, assim, tipo, pegando eles fizeram essas 5 etapas aqui, mas eles fizeram em uma entrada só e eu quis aqui fazer 2 entradas. Na época eu estava na empresa que a gente estava trabalhando, tinha 2 formas de a gente adquirir leads. Uma era a frente de inbound e a outra era a frente de outbound marketing. Outbound para quem não tem muita familiaridade, é o pré-vendas ali, né? É onde a área de vendas trabalha bastante, faz os contatos diretos e tem as suas próprias atividades. Geralmente eles utilizam bastante o LinkedIn, dados que eles pegam na web, em geral, em diretórios, para fazer contatos direto com as empresas ou com possíveis leads. Então essa é uma das frentes e a frente de inbound marketing tem vídeo aqui no meu canal sobre inbound marketing. Essa frente aqui é uma atração um pouco mais orgânica, né? Onde a gente produz conteúdo, faz algumas outras estratégias, eu vou entrar mais um pouco mais a fundo nisso, para os leads entrarem de uma forma mais orgânica. Eles vão procurar, são as pessoas, a sua audiência que vai procurar você para contratar o seu serviço ou comprar o seu produto. Então, essa é a diferença do funil em Y, tá? Para o funil normal. Esse desenho aqui ele me ajudou bastante para deixar bem claro aqui como que vão ser essas passagens de leads aqui, tá? E o que, que vai ser utilizado em cada uma das estratégias. Por exemplo, o LinkedIn, aqui ó, aqui acho que fica melhor. O LinkedIn era uma estratégia de prospecção, da fase de prospecção do pessoal de pré-vendas. E aqui, quando eles saíam do LinkedIn, eles passavam a ser SDR, e aqui alguns critérios ia fazendo com que eles avançassem no funil. Então a gente pensava o que ele tem que fazer para passar de SDR para chegar aqui na parte de SQL, né, na etapa de SQL ou na parte de oportunidades. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Vou explicar um pouco mais de cada uma dessas etapas aqui e depois eu vou falar um pouco mais das estratégias. Isso na teoria, tá? Depois eu vou passar um pouco para a prática para mostrar para vocês como que eu faço. Primeiro, vamos pela parte de outbound que eu já comecei aqui. Essa fase aqui, isso aqui tem várias teorias, tem várias leituras que você pode dar o nome que você quiser, tá? Vai depender da sua estratégia, do seu orçamento e por aí vai. Aqui a gente utilizava a fase de prospecção, onde o pessoal de pré-vendas atuava. Então, eles entravam em contato com as pessoas pelo LinkedIn e essas pessoas, ao demonstrarem interesse, elas se transformavam em SQLs. Então, os prospects acabavam se transformando em SQL.
aqui entrava os SDRs, né? Os SDRs eles faziam com que os prospects se tornassem SQL. À medida que eles fizessem, que o SQL faz a demo, ele acaba se tornando uma oportunidade. E a partir de se tornando uma oportunidade, tem que fechar o contrato aqui para chegar na parte de Customer Success, né? Então, fechou o contrato, passa para a parte de Customer Success, que vai começar o onboarding ali na empresa, né? Enfim, isso daqui você pode, se você tem uma pessoa só, essa pode ser essa própria pessoa, o vendedor que vai fazer o onboarding desse lead ali, ou desse cliente na sua jornada, né? E a parte de inbound, aqui a gente utilizava bastante a lead, então ele se convertia em algum formulário e se tornava um lead. A partir disso, ele tinha que demonstrar um interesse em algum conteúdo rico, então aqui era ou abrir um e-mail, ou até mesmo baixar um conteúdo rico, então se converter em um novo formulário. Enfim, tinha vários eventos, vários gatilhos para ele se transformar em um MQL. Se tornando um MQL, e se ele se interessasse em uma demo, um trial, um orçamento, ou qualquer uma dessas páginas de meio de funil, que a gente chamava, ele se tornava um SQL. Então, o que é o MQL? O MQL é um Marketing Qualified Lead, então ele tem alguns dados um pouco mais ricos que o próprio lead. O lead às vezes é só um e-mail e um nome. Aqui o MQL acaba sendo um e-mail, a gente já começa a entender alguns dados demográficos, talvez o perfil dessa pessoa, o que ela gosta de fazer, para isso ser utilizado aqui na parte de SQL. Então ele vai demonstrar interesse aqui em uma demo ou num produto específico e vai se tornar um SQL, que é o Sales Qualified Lead, que é um lead qualificado por vendas. Nessa etapa aqui ele vai ser qualificado por vendas. Então aqui o vendedor, e aqui a gente já passava do marketing para o vendedor. Então chegava no SQL aqui, era sempre o vendedor que fazia. Aqui era o pré-vendas e aqui era o vendedor. Então chegando aqui no vendedor, o vendedor ele fazia algumas outras mais perguntas para entender um pouco mais a fundo do case, para entender mais das vontades, das necessidades do lead, para aí fazer a demo, e aí na demo aqui tentar fazer essa conversão nessa oportunidade aqui, tentar fazer ele assinar um contrato. Então, quando aderia ao produto, ele se tornava um cliente. É mais ou menos essa a pegada aqui, tá? Você pode utilizar menos ou mais etapas. Você pode transformar esse aqui em Y, ao invés de Y, fazer um funil de vendas normal. Essa flechinha aqui, que é interessante, a gente tinha também gatilhos de que se o lead que era um SQL, ele não acabou aderindo à demo, ou não acabou aderindo ao produto, não acabou demonstrando mais interesse, mais a fundo, ele voltava para a etapa de lead. Então ele nunca se perdia, não era um contato que a gente nunca mais ia tentar qualificar ele. A gente mantinha ele na base, continuava fazendo algumas estratégias aqui para tentar converter ele para MQL. Então, esse é um desenho bastante prático aqui que vocês podem utilizar. E aí, a gente vai descendo para fazer essa passagem com um pouco mais de detalhes. O que você vai ver nos próximos slides, tá? Eu não vou passar de slide por slide, mas é interessante que você tenha bem identificado cada um desses pontos aqui nas passagens de lead ou nas passagens de etapa de funil. Essa passagem aqui, por exemplo, é do lead para o MQL, e aqui a gente tem que registrar qual que é a ferramenta que a gente vai acompanhar aqui. Nesse caso, a gente estava utilizando o RD Station Marketing. Então, era no RD que a gente sabia que o lead entrava e era no RD também que a gente qualificava esse lead em MQL. Regras de passagem. Então, o que ele precisa ser para ser um MQL? Então, quais são as regras que ele precisa ter para passar de lead para ser um Marketing Qualified Lead?
converteu nos formulários de conteúdo rico do site e possui dados qualificados como nome, e-mail corporativo, empresa, tamanho da empresa e cargo. Então, esses eram dados que esse lead precisava ter para se tornar um MQL. Blacklist são as coisas que ele não precisa ter, depois eu vou mostrar alguns exemplos aqui, que ele não pode ter para se tornar um MQL. Responsabilidades do marketing, então aqui deixa claro o que o marketing tem que fazer, então contabilizar os números de leads e MQLs por mês, atingir as metas de leads e MQLs propostas, aplicar testes para captação de leads e aplicar melhorias na qualificação de leads. Acompanhamento do processo é quem que faz é o marketing, quando é mensal, como, através do monitoramento de segmentação de MQLs. Então aqui tinha um link para essa segmentação. Você não vai conseguir acessar porque você não tem acesso a essa conta do RD Station e do número de conversão no RD. O que é legal a gente... eu quero mostrar aqui uma blacklist da passagem de MQL para SQL. Não aceitou o envio de comunicações. Então, se ele não aceitou o envio de comunicações, ele não pode se tornar um SQL. Se ele tiver um cargo de estudante, assistente ou recepcionista, ele não pode se tornar um SQL. Então, ele vai sempre ser um MQL ou um lead, ou até vai ser retirado da base de leads. E hard e soft bounces. Esses hard e soft bounces são as pessoas que estão rejeitando os e-mails ou que não estão muito interessados em se tornarem, enfim, em avançarem no seu funil de vendas. Então, essas são as características dos leads que não podem avançar. Então, eles até podem ter essas regras de passagem aqui, ó. Eles podem até ter essas regras de passagem aqui e aqui, nas duas etapas, mas se respeitar alguma dessas blacklists aqui, ele não deve passar para SQL. Então é isso que esse é um exemplo de blacklist, tá? Aqui eu quero mostrar uma coisa bem interessante, que é as responsabilidades de vendas, ó. Aqui vamos de SQL para oportunidade. Esse documento aqui, ele vai mostrar também como que você deixa, isso aqui acaba sendo um acordo que você vai fazer com o seu time de vendas. Então, vão ter responsabilidades muito claras de marketing e responsabilidades muito claras de vendas. Porque cada um tem que fazer a sua parte, né? Não adianta, isso daqui acaba acontecendo porque se você não tiver, às vezes o vendas vai reclamar do marketing porque os leads não estão chegando qualificados, não estão chegando os tantos leads como foi prometido, ou o pessoal de marketing não está batendo a meta. Não, vai estar bem especificado ali quais são as metas e quais são as características dos leads qualificados pelo time de marketing, e o time de marketing também não vai poder cobrar o time de vendas, porque o time de vendas não está utilizando bem a base de leads que chega, não está convertendo, não está educando o lead e por aí vai. Então aqui vai estar bem descritos as responsabilidades de cada um dos departamentos, e aqui no finalzinho vai ter a performance de funil esperada. Então isso daqui vai mostrar para toda a empresa o que se espera de metas aqui, né? Então vão entrar quantos leads que vão entrar, qual que tem que ser o aproveitamento de lead para se transformar em MQL e por aí vai. Isso daqui vai ter vai ser o controle de metas entre a meta e o realizado. Então é interessante que você determine qual é a meta de lead, prospects, MQL, SQL, oportunidades de CS e de Customer Success, ou de clientes, ou enfim. Essas metas aqui vão ser as metas que vão ser cobradas lá no relatório de revisão desse documento aqui, ou desse funil de vendas. É basicamente por aí que passa, tá? Um funil de vendas. Isso aqui a gente, no marketing e no mundo das vendas, no mundo digital das startups, chama-se Service Level Agreement, ou SLA, que são os acordos que
marketing e vendas fazem para fazer essa passagem de leads de forma correta. Vamos ver se está gravando. Tá. 15 minutos. Já temos 15 minutos. Eu vou passar rapidamente pelas estratégias que são utilizadas, algumas delas que eu uso, e depois eu vou mostrar no Analytics como que eu faço rapidamente para fazer esse controle básico. Antes de mais nada, conteúdo gratuito, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Deixem aqui o like para me ajudar, para ajudar mais pessoas também, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. O que eu quero trazer aqui nessa próxima etapa? Alguns exemplos de ferramentas que você pode utilizar, tá? Então vamos ligar nosso pointer de novo. Vamos falar um pouco sobre estratégias para você atrair leads, tá? Eu não vou passar detalhe por detalhe, mas eu vou citar alguns exemplos. Então aqui você pode usar alguns bem conhecidos no inbound marketing, tá? São as estratégias de marketing de conteúdo, que aí entra SEO, ou seja, tráfego orgânico, pessoas entrando no seu site de forma espontânea, acessando seus conteúdos no blog, acessando as suas páginas de instrução, as suas landing pages através do Google ou através das redes sociais. Você pode utilizar as próprias redes sociais para atrair esses leads. Então, já utilizei algumas estratégias de eventos no LinkedIn, por exemplo, que tem um formulário de conversão lá, e isso era de uma forma orgânica. As pessoas se inscreviam no evento, nesse workshop, acabava se transformando em um lead, e dentro do próprio workshop aqui fazia algumas estratégias para ele se tornar um MQL. E aí a gente vai falar um pouco sobre as estratégias para qualificar melhor esses leads. As mais utilizadas são e-mail marketing, automação de marketing, tá? Então, o que é isso? O visitante ali no seu site, ele vai converter num formulário, numa landing page, ele vai baixar um e-book, ou ele vai se inscrever na newsletter e vai começar a receber esses materiais. Então, ele vai receber por e-mail um e-book, vai receber uma newsletter, vai receber um outro e-mail que vai ajudar ele na sua rotina. É importante você ter bem claro aqui a sua persona, né? Ter desenhado bem o seu ICP. Para que ele, enfim, para que não acabe chegando muita gente desqualificada dentro do seu funil. Então aqui dentro do site pode ter outros eventuais formulários, pode ter um botão para o WhatsApp que leva para o seu WhatsApp e ele acaba se tornando um lead e a partir disso você começa a qualificar eles. Então ele vai entrar ou numa automação de marketing, essa automação de marketing pode ser não só e-mails, mas podem ser newsletters, uma resposta automática contendo um e-book, contendo um outro material. Pode ter push notifications, pode ter mensagens de SMS, pode ter mensagens por WhatsApp também. Então essas mensagens vão nutrindo a sua base de leads para eles se qualificarem. Aí, o ideal é que nessa próxima etapa você criar uma estratégia para que ele te dê um pouco mais de informações. Essas mais informações vão te ajudar depois a tentar qualificar ele ainda mais, né? Porque, por exemplo, aqui, ele te deu... então vamos formar um caminho aqui, né? Ele entrou no seu site através do seu Instagram, lá no seu site ele se inscreveu numa newsletter, e dentro da newsletter ele recebeu uma landing page para baixar um e-book, depois lá na frente ele recebeu uma outra newsletter para entrar no seu canal do Telegram. Dentro do canal do Telegram começam a ter enquetes, começam a ter perguntas, pode ter uma conversa direta com as pessoas, ou até num grupo do WhatsApp, pode ter um boletim informativo no próprio WhatsApp, e a partir dali você começar a colher um pouco mais de informações. Isso você tem que ser bem estratégico e conhecer bem o seu público, né? Não adianta querer ser aquela pessoa chata, às vezes tem o seu público, ele não gosta de receber
tantas mensagens, enfim, isso é para outro assunto, mas, enfim, acho que você pegou a ideia de tentar qualificar melhor esse lead para transformar ele em um MQL. A partir disso, ele pode receber uma comunicação ou até um e-mail um pouco mais propositivo para ele se converter numa demo. Então ele pode receber um e-mail de um vendedor, ou ele pode receber uma comunicação, um telefonema, uma visita, marcar uma visita, marcar uma chamada, e ele pode receber também o formulário para ele, se ele quiser uma demo, por exemplo. Ele levantando a mão e falando, gente, eu quero uma demo, vai passar, ele pode também passar direto daqui para cá, né? Ele pode estar lá no seu site e ele já quer direto ver a demo. Então já preenche o formulário um pouco maior da sua demo para ver o seu produto ou para ver o seu serviço, e aí acaba caindo aqui direto nessa etapa de SQL. Em SQL aqui é o serviço do vendedor, né? Tentar fazer com que aqui ele já vai virar uma oportunidade, né? Cadê? Aqui vai se tornar uma oportunidade, e aqui é a hora de tentar fazer com que ele feche o contato. Então a estratégia vai ser sua. Aqui da demo pode ter uma próxima chamada, ou você pode tentar fechar na própria demo. Tem empresas que não fazem essa etapa aqui, ou não fazem a etapa de demo, fazem a etapa direto da inscrição, né? Muitas empresas SaaS você faz o próprio. Tem, por exemplo, aquela ferramenta do I Love Image, né? Se você fez 10 conversões de imagem, tem uma ferramenta do I Love Image que você pode converter as imagens de JPEG para WebPage ou de JPEG para PNG. E aí o seu usuário fez isso 10 vezes, depois vai precisar fazer com que faça um cadastro. E aí nesse cadastro a pessoa automaticamente já vira uma oportunidade, e ali dentro da plataforma, usando muito a plataforma, ele vai fazer os upgrades nos planos mais caros para usar mais da sua plataforma, né? Então ele acaba se tornando um cliente. Enfim, as estratégias são imensas, eu quero mostrar uma na prática. Aliás, as estratégias são as mais variadas e eu quero mostrar uma na prática como que eu faço. Então vamos sair aqui da apresentação. Eu tenho uma parceria com o blog da Villa Branding. Vou também deixar o link aqui na descrição. E aqui eu crio conteúdo no blog. As pessoas elas acham esse conteúdo através do Google. Aqui dentro aqui no blog elas vão procurar aqui sobre marketing digital. Como funciona? Quero saber um pouco mais sobre marketing digital. Procura no Google. Acaba caindo nesse texto aqui por uma estratégia de SEO, né? Aqui você aplica algumas estratégias de SEO, produz esse conteúdo pensando que ele é um ótimo conteúdo para estar nas primeiras posições do Google, aplica algumas táticas de SEO on-page também, e aqui dentro do meu conteúdo vai ter um banner para um curso. Esse curso aqui vai levar, esse banner vai levar para essa página aqui pode levar para essa, ou pode levar para uma página direta de cursos, dos meus cursos. Então a pessoa aqui ela vai levantar a mão, né? Vai falar, eu quero saber um pouco mais sobre LinkedIn Ads. Então vai lá e compra o meu curso de LinkedIn Ads. E aí dentro do curso de LinkedIn Ads eu vou fazer a venda do meu serviço lá no final, numa aula que não atrapalhe muito o curso. Vai falar de como que eu posso ajudar os meus alunos a implementarem estratégias de SEO, ou de networking, ou de LinkedIn Ads, networking, LinkedIn para empresas, social media e por aí vai. Aqui a ideia é o blog sendo a entrada do funil, as pessoas clicando no banner vão para o meio do funil, que é onde eu tenho os meus cursos. Aqui as pessoas se cadastram, compram o curso, que é bem mais barato do que a minha consultoria.
e se interessarem ou lá na frente podem se interessar porque lembraram que eu ajudei essas pessoas de alguma forma, vão precisar de ajuda para avançar um pouco mais na sua estratégia e aí vão contratar o meu serviço, que é onde está a minha verdadeira receita, né? Então, essa é uma das estratégias que eu utilizo e eu vou passar rapidamente, esse vídeo já está muito longo. Não, eu vou deixar para a próxima, vou mostrar, se esse vídeo chegar, vamos lá, 1000 curtidas, é bem raro que chegue a 1000 curtidas. Se chegar a 1000 curtidas, eu faço um vídeo mostrando como que faz isso aqui no Google Analytics, tá? No Google Analytics tem algumas e tem outras ferramentas também que você pode montar um funil e fazer esse controle de dados, né? Aqui eu montei um bem rapidinho para mostrar de uma agência que eu atendo lá no Canadá, para mostrar rapidamente como que você pode fazer esse controle aqui do seu funil de vendas, né? Aqui eu montei uma etapa desse funil com as páginas de produto. Então aqui eu sei que tem 461 pessoas no período de 8 de março a 4 de abril que entraram nessas páginas aqui de produto e apenas 13 foram da página de produto para a página de demo. E eu sei que das 112 pessoas que passaram pela página de demo, apenas das 112 pessoas que vieram, que estavam na página de demos, apenas 13 vieram das minhas páginas de produto. Ou seja, 448 pessoas que estavam nas minhas páginas de produto não foram para demo. Então aqui eu posso controlar isso de várias formas, né? Posso criar mais etapas aqui para tentar entender como é que estão as conversões e por aí vai. Se você quer que eu faça um vídeo sobre Google Analytics mostrando como que cria os eventos, como que faz isso de forma mais prática, deixa aqui o seu like, o seu comentário, que eu vou adorar atender os pedidos da minha audiência, beleza? Espero que tenha gostado desse vídeo e até logo!